Quando foi que começamos a proteger tanto os nossos filhos que os impedimos de crescer? Vivemos dias em que o menor desafio vira tempestade. A dor de uma prova é vivida como catástrofe. Mas a Bíblia nos adverte: no mundo tereis aflições. Então, quando foi que deixamos de formar filhos para lutar? Porque educar não é apenas ensinar, é desenvolver o preparo para todas as batalhas. Felipe, a gente está vendo hoje uma cena que me parece muito bizarra. Alunos de faculdade, no meio de uma prova, começando a chorar porque não conseguem lidar com aquela pressão de uma prova. A gente está falando aqui de um grande teste, de um grande momento, de uma grande avaliação, numa prova cotidiana. O que está acontecendo com esses alunos? Essa é uma excelente pergunta. Eu não sei se tenho uma resposta para isso, né? Eu acho que um jovem, né, ficar nervoso, né, e aí ter dificuldade em controlar esse nervosismo, se transformar em desespero, é algo que é compreensível, acho que sempre existiu, mas eu acredito que nós estamos vendo isso acontecer com mais frequência. Uhum, Isso é um exemplo, né, de outras uhum. coisas que estão acontecendo com o jovem universitário, né, na faixa de 18 a 22, 23 anos. Então, uma possível explicação para isso é uma falta de treino em avaliações objetivas com tempo determinado. A cultura de ensino médio tem valorizado outras formas de avaliação, o que pode ser bastante saudável também, mas, né, o ensino superior ele ainda mantém, dependendo da disciplina, essas avaliações lidas como mais tradicionais, né, e aí se a pessoa não tiver repertório, né, inclusive emocional, para lidar com isso, a gente vai ver essa cena com mais frequência. Eu acredito também que a falta de hábito de leitura, né, uma leitura crítica, uma leitura com atenção, né, dedicada, ela também dificulta ali. O cronômetro está acontecendo, a pessoa começa a tentar ler uma questão mais elaborada, não consegue se concentrar, né, se cansa rapidamente, né, tem relação com a falta de repertório, mas aí tem uma relação direta com a capacidade de dedicar atenção a Uhum, processos com algum grau mínimo de complexidade. Então, uhum. imagina para elaborar, né, uma resposta, capacidade de redação, de trabalhar com pontuação, parágrafos, ideias, construir ideias, são habilidades que nós observamos que têm tem diminuído, né, entre Quer os dizer, universitários. você falou uma coisa interessante. Eu dei aqui talvez um exemplo, uma, uma coisa, um fenômeno que indica, de certa maneira, uma falta de repertório, uma falta de habilidade, uma falta de capacidade, no final das contas, de lidar com algumas questões que, dentro da sua esfera, como um professor universitário, aparece, né, como talvez uma evidência, um certo efeito diagnóstico de algo que está por trás dali. Antes da gente mergulhar desses diferentes efeitos, esses diferentes questões que estão eventualmente acontecendo com esses alunos, né? Esses causos que você pode contar para a gente, eu queria que você me desse primeiro uma opinião, porque se está acontecendo um fenômeno como esse, e se está tendo na minha visão, né, uma série de evidências que apontam para um determinado diagnóstico, na sua opinião, que diagnóstico é esse? Então, eu estou entendendo aqui, né, a sua pergunta. A gente está falando de um sintoma, né, que pode estar relacionado a uma série de elementos desencadeadores desse sintoma,
e isso pode estar associado a uma questão maior, né, um problema maior. Que eu acho que tem relação com o repertório que não está sendo trabalhado e nem exigido, né, Hum, de uma geração, talvez vinculada a uma classificação socioeconômica específica, com um tipo de educação específico que tem seus méritos, né, mas que de alguma maneira decidiu romper com algumas tradições uhum, e que deixou de desenvolver essas habilidades e a própria adaptação, né, às situações de pressão que vão ser necessárias ou inevitáveis, né, em algum momento, inclusive no mercado de trabalho. A gente está falando de avaliação, assim, a uhum. avaliação individual ela Sim. emula de alguma forma situações, né, de mercado de trabalho, não tanto pelo conteúdo, mas pelo fato de estar sendo avaliado individualmente. Então tem um elemento que eu acredito, né, que é como um músculo que você não exercita, portanto ele não se Uhum, desenvolve, uhum, e também uma preservação muito grande em ser exposto, avaliado individualmente, com uhum, hora para acabar e para terminar, né? Ah, uhum, mas uma prova não vai conseguir me avaliar, mas ela não está avaliando seu valor individual, né? Mas a sua uhum, capacidade de lidar com ela. uhum, Então, eu imagino que isso tenha relação com também, né, além de um sistema que está privilegiando algumas habilidades e experiências em detrimento de outros, não necessariamente precisaria, né, ser um trade-off. Quais que você acha que são? Dá exemplos pra gente, assim, de que trade-off é esse que tá acontecendo, na sua opinião, sabe? Bom, eu acho que eu vou separar aqui em dois blocos, né, alguns Uhum, objetivos, né, de hard skills, que é a uhum, aprendizado e consolidação do aprendizado pela repetição, né, pelo uhum, exercício, a própria disciplina, né, que isso exige. Ah, acredito que a crença de que o aprendizado pelas experiências e interesses é suficiente uhum, em relação até ter uma agenda de desenvolvimento de habilidades e conhecimentos obrigatórios, né, que talvez sejam menos exigidos, né, uma, uhum, uma instrumentação, né, da vida. Então, pegar, citar aí talvez uma ideia, né, uma grande preocupação, né, uma das grandes preocupações do Max Weber, né, é a vida instrumentalizada. Ah, então eu não vou usar isso no curto prazo, né, ou não vou usar uhum, isso efetivamente como uma ferramenta de trabalho. Isso já desde a escola, né, do ensino fundamental. Então isso não é necessário, quando na verdade isso está trazendo, né, habilidade, disciplina, responsabilidade, capacidade uhum, de ler a situação, lidar com os seus planejamento, tá? Então, não é nem uhum, tanto o conteúdo em si, mas o que aquele tipo de exercício, de tarefa, te permite. Né? uhum, E um segundo ponto é você não ter a exigência, né, do devido rito que o sistema de ensino pede, né, que é a atenção, o foco, o chegar na hora, que são soft skills, o de você conseguir lidar com a comunicação formal escrita, comunicação verbal, lidar com diferentes públicos, né, inclusive de permitir que alguém se distraia muito facilmente e possa acessar um celular, por exemplo, no horário uhum, de aula. Aqui acontece bastante no ensino superior, né? A gente uhum, teve agora, né, algumas medidas no ensino fundamental e médio para coibir esse tipo de coisa, mas uhum. durante muito tempo a coisa andou solta, até confundida como um instrumento de aprendizado, que também pode ser. Então, Sim, como é que sim. você vai competir, né, com a atenção que um feed de notícias, por exemplo, um conjunto de vídeos curtos traz e um prazer, né, dopaminérgico, imediato traz para esses indivíduos, como é que ele vai se debruçar, por exemplo, sobre uma avaliação, voltando ali à primeira pergunta, e prestar atenção nela e Uhum, refletir sobre ela, se ele está, né, com o cérebro aculturado de forma mais passiva, não está uhum, bem adaptado a um sistema de regras, prazo para fazer, né, e muitas vezes preservado de exposição individual. Então, eu não sei. preciso ser avaliado. E Ele considera quase uma violência, né, para algumas pessoas ser avaliado, observado individualmente, mesmo que seja por uma prova, né, não sim. pessoalmente. E
assim, a nossa principal audiência aqui dentro do EPICA, né, a Escola de Pais e Cuidadores Adventistas, são pais de, crianças de 0 a 10 anos. É claro que a gente tem discutido aqui questões importantes relacionadas à adolescência, ou mesmo da vida adulta, do jovem adulto, né, para esses pais que estão buscando o conhecimento melhor de como desenvolver uma parentalidade cristã baseada em evidências. E tem uma impressão, que eventualmente eu tenho aqui com os meus botões, é que assim, muita gente embarca dentro de uma ideia de que o mundo digital, né, o fenômeno todo que a gente viu nascer com a internet e depois com os dispositivos eletrônicos, etc., trouxeram, necessidades de novas habilidades, de lidar com isso, né, lidar com esse novo mundo, digamos assim. E muitas vezes a impressão que fica é que a gente está vivendo uma coisa anacrônica dentro da educação, né, porque a gente, quer exigir determinados tipos de ritos, como uma prova escrita, uma redação, como, né, o tempo de começar, o tempo de acabar, para uma geração que não precisa disso, uma geração que não tem necessidade disso, porque o mundo mudou, as formas hoje são diferentes, o mercado de trabalho está, né, capotando, porque são novas exigências que estão acontecendo, precisam de novas habilidades. Como é que a gente vai ficar preso dentro de uma instituição de ensino que ainda tem, os seus formalismos que, sei lá, remetem ao século XVIII, século XIX, sabe? Que você, nas suas reflexões como professor, com seus colegas, tem a dizer para os pais nossos, de estudantes que estão ali na educação básica, né, então, alguns estão na educação infantil, outros estão no ensino fundamental, no ensino médio, e que estão buscando, eventualmente, até formas de educação que sejam essas formas que trazem novas linguagens ou novas narrativas, buscando sempre esse desfecho, né. Estamos preparando para um novo mundo, então estamos evitando as formas mais tradicionais de educação, etc, etc. Porque quando você trouxe e a minha provocação inicial era uma provocação dentro de um formalismo dito tradicional. Será que o erro, então, está no sistema de educação? Eu acho que talvez o erro seja, e aí não tem resposta certa para essa pergunta, é extremamente, né, provocativa, vamos dizer assim. Não dá para dizer que tem um erro, mas talvez tenha um risco de você estar experimentando um sistema de educação com base até em valores ou suposições e até crenças, né, de desejos, né, que aquilo pode ser um caminho bacana, sem ter certeza do resultado. Né? Então, assim, se fala de forma muito pejorativa, como educação tradicionalista, conteudista, e eu corro o risco aqui de parecer um dinossauro fazendo a defesa de alguns elementos desse tipo de educação. Né? Claramente, a gente não pode viver de forma anacrônica e dizer que o mundo, como você falou, século XIX, é o mesmo de hoje e que a gente vai viver exatamente da mesma forma. Mas, ao Uhum, mesmo tempo, jogar tudo isso fora, porque tem elementos do século XIX ou anteriores, é um uhum, risco, né, de desperdiçar conhecimento acumulado e práticas que deram certo. Então, assim, grande parte dessas coisas, ficar dentro da sala de aula, trabalhar com horário, disciplina, com autoridade, são elementos da vida adulta, né? Não só da ó, vida profissional, sem ser muito instrumentalizante, assim, não, tá, o mercado de trabalho vai te exigir isso, porque vai, mas a família vai exigir, né? Então, assim, o sujeito que vai constituir família, que vai lidar uhum, com o terceiro, com o seu vizinho, né? uhum, Com a reunião de condomínio, ele vai precisar de um mínimo de ordem, né? Então, assim, parte, né, da educação ali que se chama de funcionalista, né, conteudista, ela vem de um sistema em que você está preocupado com um mundo anômico, né? Se o mundo se tornar anômico, sem normas, sem referências, não é sem regras, sem referências, ele uhum, para de funcionar, né?
Aí o sujeito pode se sentir esvaziado socialmente, pode se sentir oprimido por excesso de autoritarismo, né, porque ele não tem a mínima capacidade de se enquadrar ali a regras mínimas sociais. Então a Uhum, preocupação era essa, né? Uma educação, vamos chamar de tradicionalista, ela não é exclusivamente conteudista, mas ela presume, né, autoridade, presume organização, presume hora, né, de falar, hora inclusive de relaxar, né, hora de intervalo, uhum, hora de se alimentar. E ele emula ambientes, inclusive, para você lidar com diversas demografias, os seus colegas, o seu professor, os funcionários, de uma forma minimamente organizada. Então, uhum, a gente vê, né, reportagens aí dizendo, olha, a algumas gerações mais novas têm dificuldade em lidar com o conflito com seus superiores, né? Recorre aos pais, uhum, porque muitas vezes, né, os pais desenvolveram essas habilidades, né, e executam pelos filhos, né, em vez de mostrar, né, ou exigir que mesmo que eles quebrando a cabeça, batendo um pouco aí a cara na porta, desenvolvam isso, né? Tem horários, saindo, né, da reportagem e conversando com colegas, né, que empregam pessoas, recrutam pessoas, dizem, olha, eu digo para o sujeito que ele tem que chegar às 9, ele fala, não, não vou chegar às 9 porque tem trânsito, eu só consigo chegar às 10. Fala, ah, mas veja, eu preciso de você às 9. Então eu não quero. E não vem mais. uhum, Né? E assim, tudo bem. Aí a pessoa tem alguma segurança financeira, está ali num ambiente familiar seguro, mas assim, quando que ela vai mudar de fase? Né? uhum, Então, no final das contas, a questão, né, de lidar com o mundo digital é uhum, importante porque a ferramenta é usada a nosso próprio favor. Isso não significa, né, deixar que a gente seja dominado por esse mundo digital e nos tornemos espécies de zumbis, né, que uhum, estão se autorrecompensando constantemente, com todas as consequências disso, né, de maratonar uma série, por exemplo, e sair exausto e com a sensação de não realização. Tem algumas consequências até de sentimento de culpa, né? Pessoal, olha, se eu não uhum, tenho responsabilidade, não tenho parte, né, não tenho função no sistema, né, se eu sou uhum, passivo, um receptor, né, de benesses, não construo, uhum, de alguma maneira eu não sou suficiente, eu não tenho um papel, eu sou uhum, um parasita, né? Então, mesmo no nível inconsciente, essas coisas acontecem. E tem uhum, um ponto que eu considero bem importante, né? Realmente, né, os nascidos digitais, eles têm uma série de habilidades naturais ali, mas isso não significa que eles sejam letrados digitalmente, né? Uma boa parte uhum, não tem domínios de linguagem de programação, que são habilidades cada vez mais valiosas e importantes, inclusive uhum, para estruturar raciocínio lógico. Eu não preciso estar no papel, na calculadora, eu posso estar no ambiente digital, mas exercitando a lógica, trocando com o computador e com a comunidade à minha volta. Né? uhum, Então, algumas iniciativas como o No Code, né, que é a programação uhum, arrastando, uhum, assim, vai ter uma série de sinapses, sendo bem direto, que o seu cérebro não vai realizar, que uhum, você poderia estar perdendo a oportunidade, tá, de estar realizando isso. E também não só a questão das oportunidades, né, mas uhum, talvez uma tendência de ficar um pouco mais relaxado, esperando a vida passar, não como um juízo moral, mas sim, assim, se eu não exercitar, né, uhum, todas as minhas potencialidades, se eu viver num mundo de extremamente flexibilidade, muito provavelmente eu vou me tornar um pouco mais acomodado e um pouco menos hábil. E tem um ponto importante que, falando aqui, me lembrei, né, vou parar aqui porque a gente, né, não posso disparar aqui numa única não, questão, fica à vontade. mas que é o seguinte, né, muitas vezes, para eu viver no mundo de flexibilidade, tem que ter alguém ali trabalhando de forma muito organizada para eu poder usufruir dessa liberdade, né? É, que Ah, é sim, que é uma questão até elitista, se você pensar, né? sim, Eu não vou chegar na hora de um compromisso porque a minha criatividade funciona melhor na hora que eu me sinto, mas enfim, alguém está fazendo, né, o trabalho sujo, o trabalho operacional para o sim, mundo funcionar, para você ter toda essa liberdade, que é muito saudável, né? Equilíbrio. uhum, Mas a gente está, às vezes, usando um discurso que é muito idealizado para levar a gente para um extremo, né?
que é uma espécie de Uhum, reação a toda essa ideia tradicionalista, que vai, a gente não, uhum. as consequências elas começam a aparecer na vida adulta, né, de algumas pessoas. Agora, eu fico pensando, que os pais dificilmente vendo o que está acontecendo hoje, né, dentro desses jovens adultos, né, porque a gente tem que lembrar, são jovens adultos, né, eh, e vendo as notícias e vendo, eh, as reportagens, né, de, por exemplo, numa entrevista de emprego, o cara leva um pai ou uma mãe, você ter reunião de pais e mestres na faculdade. Eu acho, na minha visão pelo menos, talvez eu seja uma visão particular, mas eu vou fazer uma potencial generalização, que nenhum pai deseja que seu filho adulto seja um filho extremamente independente, um filho que não consegue lidar com suas frustrações, que não consiga, lidar com suas responsabilidades, que seja uma pessoa que, enfim, dê frutos, né, frutifique, cresça. Eu duvido que um pai de filho pequeno hoje esteja almejando esse futuro para o seu filho. Só que aí vem uma coisa interessante, porque não se colhe nada que se não plante. Quando a gente está olhando esses efeitos foram plantados lá atrás. E aí eu pergunto para você, que é pai de 2 meninas, você hoje reconhece algumas questões que eventualmente estão presentes na escola que suas filhas têm, ou mesmo em relações familiares que eventualmente você percebe e que você está assim percebendo que na verdade eventualmente aquilo ali é uma semente que está sendo plantada para frutificar nesse tipo de jovem que a gente não deseja que os nossos filhos se tornem? Sem dúvida, eu acho que isso é uma questão que todos os pais, como você disse, que estão vendo isso acontecer, seja por notícias, seja por artigos científicos, seja observando a sua volta, ou mesmo dentro de casa, que você mencionou, né, a questão da escola, é, dentro de casa a gente também observa. Tá? Então, sem dúvida, eu acredito que algumas consequências já ficaram claras. Então, Uhum, nós temos como tentar nos blindar contra elas. Mas é muito difícil, porque há uma série de estímulos, né, que as crianças, né, até 10 anos e depois estão recebendo, e que é praticamente uma luta dentro de casa você trabalhar valores que são muito conflitantes com o mundo que esses jovens, que essas crianças, esses jovens estão. Né? uhum, Em relação a como devem se portar, em relação aos valores que devem buscar, essa instrumentalização da vida, né? O que uhum, funciona de curto prazo. A, a própria escola é um espaço hoje que você tem maior incidência de jovens estudando em período integral, né? uhum, E não que isso seja ruim, acho que isso pode ter elementos muito positivos, mas por outro lado vão ficar mais longe de casa. Né? E aí tem uhum, algumas dessas experimentações, porque são experimentações, né? E a experimentação é bem-vinda, elas vão acontecer em frequência maior, com a pessoa mais tempo ali na escola, né? E aí os resultados vão ser observados ali depois de alguns anos. Então, um uhum, exemplo, né? Eu tenho disciplinas que a gente ministra ali na faculdade, depois de 5 anos o sujeito volta na sua carreira e fala assim, essa disciplina eu vejo o valor dela agora, queria ter aproveitado melhor. Então, assim, há consequências e percepções que vão acontecer bem depois. uhum. Então, eu vejo sim sementes acontecendo dentro de casa, né? Olhando retrospectiva, acho que tem um elemento Quais? que nos ajudava, né? Quando algumas décadas atrás, que era a escassez, né? Mesmo famílias com condições materiais muito boas enfrentavam a escassez, né? Você não tinha tanta
a exposição à informação, a conveniências, a Uhum, você tinha que trabalhar talvez olhando uma enciclopédia fisicamente, a que tinha na sua casa, ou na biblioteca, ou no vizinho, uhum, e ali é diferente de você acessar antes um mecanismo de busca, agora uma inteligência artificial gerativa que vai te dar muito mais informação. Fala, nossa, que riqueza, verdade, né? Mas uhum, o seu aprendizado vai ficar reduzido, né? A própria ideia de uhum, trabalhar com várias telas ao mesmo tempo, vários dispositivos, né? uhum, Evitar a conversa no ambiente físico, até como a gente está tendo aqui agora, né? Conversar mais por uhum, texto, pequenas mensagens. Então, eu pergunto às vezes sala de aula, quem aqui já parou um táxi na rua, né? Muitas vezes ninguém levanta a mão. Quem já telefonou para pedir uma pizza, muitas vezes ninguém levanta a mão. Quem já foi ao supermercado, tem gente que nunca foi ao supermercado. Por quê? cara, Porque não precisa. Então, essa ideia de não precisa não é o supermercado em si, né? Mas o fato de se planejar, se deslocar, se orientar espacialmente, dependendo do tamanho do uhum, supermercado, do seu sortimento, até começar a refletir, né? Eu sou professor de marketing, bom, estratégia de display em caixa, uhum, gerenciamento de categoria, uhum, engajamento de staff, então assim, são coisas que você começa a observar e fazer até avaliações das suas experiências que não vão acontecer, né? Então você tem experiências quase laboratoriais, emuladas dentro de escolas, dentro de sala de aula, que são muito uhum, interessantes, mas são com pares que têm vidas muito parecidas, né? uhum, Então você perde um pouco na ideia de diversidade, né? De estilos, diversidade demográfica, e um conhecimento técnico muitas vezes muito forte, né? Muito orientado, né? Para o ingresso no ensino superior, embora com grande esforço de que sejam criadas experiências realmente genuínas. Né? A ideia é essa, a intenção é essa, mas parece que a gente está preservando demais e tirando, né, a habilidade de desenvolver as potencialidades naturais. Né? Só acho que exemplos nesse uhum. sentido. Você como professor de marketing, você acha que a gente deixou de ter estudante para ter consumidor? E aí quando você tem consumidor, ele só aceita, na verdade, aprender ou passar por experiências de ensino se for gostoso, se for bom para mim, se não me agredir. Se for difícil, se gerar alguma dor, eu não compro nada assim, eu compro tudo de uma maneira para fazer bem para mim mesmo, né. Você acha que isso é uma consequência dessa sociedade de consumo que a gente vive? Sem dúvida, né? Não só a educação, de alguma maneira a gente, acho que um fenômeno aqui conhecido em marketing como consumerização, ele está em todas Uhum, as áreas, inclusive áreas que não são mercadológicas ou não eram naturalmente mercadológicas, inclusive a educação. Então, eu até acredito, né, que num imaginário, o indivíduo ele pode estar acreditando, olha, eu estou comprando formação de longo prazo, capacitação, mas ele está embebido num ambiente tão imediatista e ele foi tão preservado e preservou a si mesmo na sua trajetória de fazer qualquer esforço mais prolongado, né, ou até mais próximo de um sacrifício, que ele sequer consegue, mesmo acreditando que está consumindo uma capacitação, né, e habilidades de longo prazo, ele não consegue ter a dedicação de atenção, foco e empenho necessários. Né? Então, de alguma maneira, você tem que transformar a experiência em algo mais palatável. Né? E assim, é bastante arriscado, porque você vai ter uma série de discursos, olha, tem que ter contextualizar para o indivíduo a sua experiência de sala de aula, que tem ganhos muito bons, e realmente se justifica, mas isso pode se confundir com criar um ambiente de entretenimento, né? Porque você está competindo pela economia da atenção dele, né? A economia, porque a atenção é um bem escasso, né? Cada vez mais escasso. Então está competindo. Então talvez você tenha que fazer, né, algumas concessões, alguns trade-offs. E o sujeito pode ter a sensação de que está indo tudo muito bem, porque ele sequer tem mais a referência do que é um processo mais de esforço
mais prolongado e e e trabalhado em termos de volume mesmo, né. Então ele não Uhum. tem mais essa referência, então, não é nem que, ele não quer, conscientemente, não está falando de alguém que fala: "Não, eu quero um edutainment, né, mais entertainment do que education". Ele já talvez tenha incorporado que o processo de aprendizagem é esse, né, talvez um processo mais superficial. E eu acho que esse problema de sociedade de consumo afeta fortemente também a relação do pai com o filho, né, porque eu acho que muitas vezes a gente tem expectativas consumistas em relação ao filho, né, como uma projeção de uma, eh de uma recompensa dos seus esforços, né, tipo, eu me mato de trabalhar, eu conquisto tudo que eu posso, eu vivo pela minha família, para quê? Para que o meu filho tenha a vida melhor possível, para que ele tenha a melhor educação, para que ele tenha os melhores recursos, e muitas vezes num país de transição, de pirâmide, né, econômica, etcétera, é sempre uma referência do passado, né, porque eu sofri na vida, minha infância foi mais difícil, e etc, etc. E eu quero agora que esse meu filho, conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Ele tem a vida que eu não tive, etc. Só que aí você falou uma coisa interessante, né, porque muitas vezes o sucesso desse pai passou justamente pela jornada que ele teve, que foi uma jornada de dificuldade, uma jornada de empecilhos, né, de barreiras, de não ser fácil. É isso que tornou ele, de certa forma, quem ele é. E aí tem aquela máxima, né, que eu não sei quem que, inventou isso, que períodos difíceis, né, formam pessoas difíceis, né, pessoas difíceis ou pessoas fortes, né, pessoas fortes, constroem períodos mais tranquilos e os períodos tranquilos formam pessoas fracas e pessoas fracas transformam então em períodos difíceis e o ciclo sempre vai se retroalimentando. Será que a gente está vivendo hoje então, dentro desse ciclo, a fase onde as facilidades conquistadas nas gerações anteriores, que passaram por dificuldades e trouxeram uma série de facilitações, está, em última instância, construindo uma série de pessoas que são pessoas fracas, porque não estão tendo acesso às dificuldades do passado? Sem dúvida, eu acho que a gente está passando por vários ciclos, né? Inclusive não necessariamente simultâneos, né? Porque sociedades distintas, países com características distintas, classes socioeconômicas distintas, mas certamente, isso que você falou, famílias que passaram por um processo de ascensão ou estão numa transição de ascensão, podem estar gerando, né, um ambiente de muito pouca resistência ao indivíduo, acreditando que isso é muito bom. Então, realmente, né, é contraintuitivo você dizer assim, olha, se eu tenho condições, né, de dar boas condições materiais, inclusive isso levar a um comportamento consumista, né, para o meu filho, porque ninguém vai pensar imediatamente no comportamento consumista, por que, que eu faria imposições restritivas a ele, né, gerar algum tipo de sofrimento quase que Uhum, deliberado. Então, não é intuitivo. Né? Eu, pessoalmente, vivo esse dilema, né, penso dentro de casa. Então, o uhum, natural, né, independente de se tive ou não na minha adolescência, ou no período de crescimento, dizer, olha, vamos fazer aqui o melhor. Isso também é demonstração de afeto, de amor, são elementos uhum, naturais nossos. Mas, sem dúvida, isso, sendo assim, bem simplista, né, isso não cria casca. Né? E uhum, se você não tem casca, você fica muito vulnerável. Então, eu vejo, sem dúvida, isso acontecer. Ah, até o pessoal às vezes não sabe nem por onde começar, né? Então, pequenas adversidades, aí assim, a gente vai partir para situações muito sérias, né? Com pensamentos suicidas, até uhum, ações de automutilação, que é uma grande dificuldade, pode ter a ver um pouco com até falta de desafio, mas também com uma grande dificuldade de lidar com a frustração, com a adversidade, né? Porque não vai criando aquela casquinha das pequenas adversidades ou de uma maior, e a gente observa isso. E certamente, então essa
a falta de escassez, ela gera um processo artificial onde alguns elementos de desenvolvimento natural aconteciam com mais facilidade antes, né? Então, ou seja, à medida que tudo que a gente faz que diminui risco gera mais Uhum. conforto, né? Acaba Uhum. fazendo a pessoa correr mais risco porque ela não tem o repertório, né, natural, ela só tem um repertório artificial de lidar com aqueles pontos, né? Começa a confiar demais, inclusive nesses sistemas peritos, né, de proteção, que é o airbag do Uhum. carro, que é a sinalização de trânsito, enfim, vai que terceirizando a responsabilidade, né, do planejamento. Assim, nós mesmos, né, adultos, você hoje em dia sai de casa sem ter muita ideia do caminho que você vai fazer, seguindo um aplicativo como o Waze, por exemplo. E se ele te mandar para um lugar inóspito, você está perdido, né? Se você fizesse um É. planejamento, tivesse o conhecimento geográfico, você vai abrindo mão dessas coisas. Então imagina Uhum. uma geração que, por definição, ela já nasce abrindo mão dessas coisas sem saber que está abrindo mão desse desenvolvimento de Uhum. habilidades. E tem um ponto muito interessante, né? Que com isso, a hora que chega a vida adulta, esses desafios vão chegar, vai ser mais difícil, vai demorar mais, né, para se construir. Então, eu ministro aula no programa de doutorado que é para executivos, né, de nível de diretoria, turmas Uhum. curtas, né, e eu escutei, turmas pequenas, perdão, escutei já do pessoal assim, professor, nós ganhamos 15 anos no mercado de trabalho, a nossa geração, porque para a geração que está chegando, né, ser minimamente viável para o mundo corporativo, vai levar tempo. Então vão precisar de nós por mais tempo. A gente vai poder escolher parar mais tarde. Assim, é uma coisa, um Caramba, etarismo ao avesso, né? Assim, a gente não vai ficar descartável por causa da idade, muito pelo contrário, até pela minha expectativa de nossa. vida aumentando, condições de Sim, saúde melhorando, né? A pessoa pode fazer reposição hormonal, pode ficar com a cabeça e o corpo legal e durar um pouco mais. E ser uma escolha. Então, eles estavam de alguma maneira felizes que ganharam mais 15 anos. E olha, a gente gente, em posições muito privilegiadas. O que mercado já coisa está falando doida. isso. Meu pai do céu. E o que eu vejo, né, no final das contas, porque a gente está discutindo aqui, e a gente tem que ser também muito cirúrgico, né, porque esse não é um retrato do Brasil inteiro, né. A gente vive num país de um nível de desigualdade monstruosa. E mas a gente está falando aqui, na verdade, consequências e realidades de uma elite privilegiada, né, a gente precisa também fazer esse recorte, porque boa parte da nossa audiência está dentro desse parâmetro, mesmo que ela não entenda que está, ela está. Porque se olhar o que é o nosso Brasil, né, em termos claros de registros socioeconômicos, etc., existem outras dinâmicas e problemas imensamente desafiadores. Então a gente está fazendo aqui, sim, um recorte. Mas esse recorte é tão impressionante que é como se a gente tivesse numa ferradura em que os extremos estão se unindo. Porque, de um lado, a gente sempre ouviu falar de um analfabeto funcional por não ter tido oportunidade de educação. Mas o que a gente está conversando aqui agora é que essas escolhas e estruturas estão gerando verdadeiros analfabetos funcionais da elite. Faz sentido isso para você? Pessoas que não sabem escrever direito, não sabem ler direito, não sabem se relacionar, na minha visão, isso é um tipo de analfabeto funcional. Então, sem dúvida, né? E o analfabeto funcional tem consequências, né? Então, assim, eu me lembro, você citou isso, de um exemplo de um colunista, né? Um colunista da Folha, que escreveu um texto irônico, né? Falando Uhum, sobre a ascensão ali da nova classe média, né? Nos anos 2005, 2006 em diante, até 2010, 2011 talvez, né, que são classes que entraram em sociedade de consumo e passaram a existir, né, inclusive para consumo básico, de uma forma diferente. Isso foi um fenômeno que não foi só no Brasil, a gente teve isso na Índia, teve na China, né,
porque até ter essa ideia, né, da redução da escassez, né, assim, as condições até de quem não vamos dizer, abastado economicamente, melhoraram em muitos sentidos, né? Claro, a gente sabe que tem muito a ser feito ainda, não estou dizendo que a vida das pessoas está resolvida, mas isso aconteceu. Então, Uhum. esse colunista, ele escreveu ironicamente, né, assim, em relação às pessoas que se incomodavam, aquela história lá do rodoviária no aeroporto, né? Então usou Isso, termos lembro disso. comuns de forma irônica, né? Dizendo assim, olha, você está incomodado com isso, o que o texto dele queria dizer era bom. E várias pessoas leram aquele texto e se revoltaram achando que ele de fato estava incomodado com o pobre aeroporto, o pobre dirigindo um carro, e assim, aí você fala assim, é um analfabeto funcional porque, primeiro, o texto claramente tinha uma linguagem irônica. Tá? Então começa por aí. Então a falta de reconhecimento. E era muito fácil você pegar lá esse autor, ele se chama Antônio Prata. Se você lá dar uma busca Antônio Prata, você vai entender o que ele pensa, o que ele é a sua trajetória. Então jamais faria sentido. Ah, nunca ouvi falar em Antônio Prata? Tudo bem, não seja preguiçoso, pergunta para alguém, pergunta para quem está te indicando o texto, ou eventualmente faça uma busca rápida e você vai Uhum, entender que é incompatível. Então, assim, é um exemplo claro de analfabetismo funcional de pessoas que se entendem com visão crítica, que leem notícia, que leem coluna, né? Lendo uma coluna, tem uhum. uma Sim. suposta sofisticação aí. Né? É um pouco daquela que a gente falou da segunda oralidade, a gente já teve conversas a esse respeito, né, Billy? Uhum, Então você abre mão, né, do texto completo, com introdução, com meio, com conclusão, porque você pode se comunicar mais flexivelmente, editar, fazer comunicações curtas, mas aí é como se você estivesse falando no lugar de estar escrevendo. Né? Mais uma vez, a ideia de instrumentalização está perdendo, né, a necessidade de uma comunicação escrita formal, mas evidentemente você vai perder a sua habilidade até de entender o que estão falando com você. Você pode receber um uhum. e-mail e achar que a pessoa está sendo hostil porque você não é capaz de entender a mensagem. Ou o contrário, Sim. né? Se quer entender o que a pessoa está esperando de você. Então, de elementos desde pontuação, organização de parágrafos, construção de argumento. Sem dúvida, a gente está observando isso. Né? Quer dizer, o essa conversa é tão surreal, porque a minha impressão é que você tem bomba relógio, você sabe que vai explodir e você fica olhando aquilo só esperando explodir. Porque as implicações disso em nível, eh, social e econômico, elas são imensas, né. Porque o mercado de trabalho que tem pessoas que não conseguem trabalhar, é a produtividade econômica de um país indo para o saco, e que já é um problema do nosso país por N outros motivos. E aí, o que eu acho que é o principalmente nosso dever aqui nesse bate-papo, é ajudar as famílias a encontrar um caminho, né. Porque assim, o diagnóstico está claro, as evidências estão óbvias. Elas são das mais, como você disse, né, das mais, científicas àquelas mais, proverbiais, né, coisas que a gente conta, piada que vira dentro da rodinha, né. Então, o que fazer? Existem algumas coisas que eu acredito que eventualmente a gente possa refletir aqui. A sociedade moderna, contemporânea, trouxe a gente para algumas questões, então não tem como a gente voltar atrás, ou talvez tenha, né, não sei, do, eh, do homem e da mulher estar dentro do mercado de trabalho e terem jornadas de trabalho de 8 horas e que, eventualmente, não constroem um convívio familiar mais intenso. Isso é uma realidade. A gente poderia discutir essa realidade, eu acho que é um caminho, eu acho que não vai caber nessa conversa aqui, porque talvez a gente teria que ter mais 33 horas para discutir isso. Mas, e se olhando por outro lado, a escola, já que a criança vai necessariamente passar mais tempo ali, porque é a alternativa, que será que a gente tem que buscar numa escola, sabe? Tipo, não é só a educação formal mais. Será que as escolas agora precisam apresentar projetos que não sejam só projetos pedagógicos, mas sejam projetos, assim, de formação de caráter? Sem dúvida.
Então, tem uma série de práticas, né, das escolas, e das famílias, né, que a gente pode pensar, e que a gente pensa, né, inclusive no cotidiano. Mas, enfim, existem famílias que não querem determinados elementos de formação e que não necessariamente estão, se será um modelo a adotar por escolas, as escolas usam modelos diversos, as famílias procuram ali o que vão encontrar. Acho que para aquelas famílias que olham esse cenário que a gente está discutindo, se preocupam, né, e querem evitar, em vez de esperar o concreto rachar, né, a coisa colapsar, porque, como você falou, né, os tempos difíceis vão fazer pessoas fortes, que vão fazer tempos fáceis, vão fazer pessoas fracas, e aí entra um ciclo. Então, um caminho é esse, né, pela dor, né, e uma dor talvez radicalizada, ou o caminho da prevenção. Né? Então, que a gente está num ambiente, né, num podcast, falando para um público, né, de pessoas cristãs, né? Então, certamente, sim, esse é um exercício que nós fizemos em casa. As minhas filhas já foram expostas a diversos tipos de escola. Hoje elas estão numa escola cristã, né? Em período Uhum, integral, mas uma escola cristã, que uhum, trabalha traços de caráter. A gente não vai terceirizar isso para a escola, evidentemente, né? Elas vão ficar muito tempo uhum, ali, mas tá na escola cristã, tá tudo bem. A gente tem que entender, né, qual que é a linha de valores da escola, como é que é o balanceamento entre habilidade técnica e a habilidade de trabalhar valor, trabalhar coletividade. E você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Porque assim, não vai ter escola perfeita e você vai ter que fazer o trabalho em casa fortemente também, né? O que eu acredito é que para as escolas é um desafio muito grande, porque são múltiplas vozes, né, de pais que hoje o pai entra dentro da escola e opina, até como se fosse um especialista, mesmo muitas vezes não sendo, né? E são vozes múltiplas. A competição, a evasão é um problema muito grande, né? Então a escola tem que ser uhum, firme em relação ao que ela pretende ser, né? Assim, uma fala muito interessante de uma pessoa quando a gente estava olhando a escola atual que as meninas estão, é justamente, né, que tem o ensino do caráter de Jesus, traços de caráter de Jesus, e a pessoa falou assim, olha, tem pais que dizem aqui, eu não quero que os meus filhos estudem a Bíblia. Aí ela, "Não, tudo bem, você tem direito de não querer, mas então essa escola aqui ela tem estudo da Bíblia, né? Ela tem, não é que então a gente pode ser amigo, mas talvez você deva procurar outra escola. A escola tem que ser corajosa em algum sentido com todos os riscos que tem. Assim como uma escola mais conteudista, né? Mas, eu não quero ficar aqui falando o nome de escola, mas assim, eu sou professor universitário, eu recebo, né, muitas vezes contatos de escolas, né, tem uma diretora de escola que acredita muito, né, no ambiente disciplinador, é, é uma escola conteudista, e inclusive ela pede, né, que o nosso processo seletivo valorize isso, tá? Que é uhum, o que ela acredita. Então, assim, existem, né, opções. Como eu falei que as coisas não são simultâneas, né, um conceito uhum, interessante, né, em sociologia é a simultaneidade do que não é simultâneo. Né? Então, você vai encontrar sociedades mais primitivas e mais urbanizadas, vivendo no mesmo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, você vai ter uhum, escolas trabalhando com modelos diferentes, com valores diferentes. Então, a família tem que procurar, né? Ela vai encontrar. uhum, Mas, olha, a escola não é o que você faz para ajudar o seu filho na escola, é o contrário, né? A escola que está ajudando você a formação do seu filho, a responsabilidade é sua. E aí tem uma série de coisas, né? Você fala assim, o jornal de trabalho é muito extenso, e o convívio, e então pode pensar numa refeição, é importante a família fazer refeição, é importante, um momento de troca, um momento de respeito, faz uma oração, compra uma briga muito grande, porque a criança também vai chegar cansada da escola e ela quer comer rapidinho, fazer outra coisa, e ver um desenho, olhar o celular, mas você tem que ter esse momento. Só que assim, é muito fácil eu falar isso aqui, né? Mas uhum, a gente vive isso dentro de casa como um grande desafio. Então, a gente conhece, uhum, né, práticas que requerem esforço, que vão ter resultados, ou se espera, né, prováveis resultados bons. Mas no mundo de hoje que a gente se cansa, que a gente tem overdose de informação,
que a gente resolve o problema, você planeja o seu dia e faz tudo que você planejou, mais um monte de problema que apareceu, né, gerando estresse, né, o obstáculo, o desvio, Uhum. e ainda, assim, pô, além de tudo tem que ser bom pai, né, assim, primeiro tem que ser bom pai e depois você Uhum. vai ser todo o resto, né. Uhum. Então, assim, se você nós, né, dentro do ambiente da igreja, se a gente acredita que a prioridade da nossa vida é a salvação e, consequentemente, dos nossos filhos também, a gente Uhum. precisa, de fato, que eles acreditem nisso, e para eles acreditarem nisso, você tem que não só falar isso, mas tem que viver isso. Então, eu acho que esse é o grande ponto de reflexão agora, assim, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá Deus trabalho. ajuda. Tem, Isso. é, Agora, Felipe, você falou uma coisa que eu acho que é super relevante para a gente e para nossa audiência aqui. É claro que eu provoquei você falando sobre os desafios da sociedade moderna e de, infelizmente, nem sempre você ter um tempo maior, um dos pais dentro de casa, um tempo maior de qualidade ali no eventual contraturno, né? Como era antigamente. E aí essa questão da educação integral, ou se você não tem educação integral, você enche a criança de atividade extracurricular, né? Faz esporte, faz outra língua e faz não sei o quê, e fica aquela criança executiva, né? Que tem agenda e que cada hora está fazendo uma coisa, etc, etc. E é claro que isso são muitas vezes condições que a gente está tendo de uma cultura que nós estamos imersos, mas que a gente também tem que ter é, uma reflexão crítica, né? Será, será que é estar no mundo e não ser do mundo significa o quê? Quando a gente está falando nesse desenvolvimento dessa criança para se tornar um adulto, um universitário, uma pessoa que vai para o mercado de trabalho, que seja uma pessoa pujante, né? Que tenha suas faculdades emocionais, cognitivas, organizadas. Mas para mim também é pensar em como é que se organiza as nossas faculdades espirituais, né? Porque no final das contas, quando você desestrutura demais, e eu acho que nossa conversa toda foi muito sobre essa temática, né? Como é que a gente desestruturou muita coisa e agora a gente não está conseguindo saber o que, que vai dar, porque as consequências estão aparecendo e a gente não sabe lidar, porque a gente vê progresso na forma como a sociedade evoluiu, a gente vê como retrógrado as discussões que eventualmente falam que, olha, certas coisas que a gente rompeu e quebrou, talvez não devessem ser rompidas e quebradas. E aí isso tudo gera, né, um incômodo, né? Não, isso é discurso tradicionalista, isso é um discurso retrógrado, reacionário, etc. Mas o componente que você colocou aqui, que é um componente importante nessa história toda, porque tem tudo a ver, é a questão da espiritualidade também, do crescimento espiritual e da organização espiritual, que é aí muito mais relevante ainda, uma exigência de responsabilidade da família. Porque nisso aí, você terceirizar para a escola, aí, amigo, eu acho que é mais é o fim. Como é que você enxerga tudo isso, né? Essas mudanças que a gente está tendo, as reflexões, as consequências que a gente está lendo hoje aqui, a necessidade de eventualmente de, de ir contra ao que a cultura nossa atual está dizendo que é o certo. Como é que você vê isso dentro da sua família, na lida com as suas filhas, na lida com a sua esposa? Como é que você vê essa história toda? é, viver não é fácil, nunca foi e não será em nenhuma época. E a gente está aqui colocando luz em cima de questões muito críticas, né, da contemporaneidade no ambiente que a gente vive, isso recortado, de forma contextualizada, socioeconomicamente, demograficamente, né, culturalmente. Então a gente está pensando, né, eu vou falar uma coisa interessante, né?
eu tenho 2 formações de graduação, eu sou administrador de empresas e sou Uhum, um cientista social, né, fiz 2 uhum, graduações. E o administrador de empresas é uma pessoa que tem que prover soluções, né, de alguma forma. Não necessariamente consegue, mas tem. O uhum. cientista social, não, ele tem que diagnosticar e dizer: olha, o problema está aí, ele é grande, boa sorte. Né? E nesses assuntos eu olho mais como cientista social do que como um gestor, né? Até porque Entendi. é mais fácil. Sim. Mas quando a gente diz que não é fácil viver em nenhuma época, o, o que eu vou te dizer? Né? Nós somos cristãos, então tem toda essa questão de princípio. Né? É muito interessante porque o esforço ali como sacrifício, a gente falou um pouco disso, né? Uhum, Assim, o paroxismo, né, do cristianismo talvez seja o sacrifício de Jesus, porque é o sacrifício que resolve. Né? E Jesus uhum, como exemplo, então assim, uma vida doada, né, uhum, uma vida de empenho, uhum, ela é mais plena, né, do que uma vida à toa, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente está correndo o risco aí de criar pessoas que estão recebendo estímulos para ter uma vida à toa. hum, Isso não significa imposição, não significa esvaziamento de identidade, significa dar referência. Eu realmente uhum, acredito nisso. Né? E é mais fácil teorizar a respeito do que executar. Né? Então, se você pensar quais são as melhores práticas, bom, isso vai depender bastante. Muitas vezes as melhores práticas são trabalhosas e dolorosas. Né? Quando você diz, olha, o jovem leva o seu pai ao ambiente de trabalho para negociar ali com o chefe uma suposta injustiça. Por que, que o pai vai? Porque por mais que seja contraintuitivo a gente acreditar nisso, é mais fácil para o pai ir lá negociar do que transmitir a sua capacidade, né, meio que por osmose ali para o seu filho, de ter essa lou capacidade. É mais fácil. loucura E completa. porque também é mais fácil arrumar a cama do seu filho no lugar dele do que repetir 50 vezes para ele fazer, e ele vai fazer a primeira vez, ficar mais ou menos, tem que explicar que tem que ficar melhor. Então, é isso. Então, no final das contas, esse papel também é um sacrifício nosso, né, como pais. Uhum, Porque é mais gostoso, né? Você, vou dar umas coisas bacanas pro meu filho, vai ficar feliz, vai ser só festa, ele não vai reclamar, vai me achar bacana, né? Tem uma geração de pais aí que quer ser bacana frente aos filhos, e bacana no sentido de evitar o conflito, né? Então, uhum, eu acredito que esses sejam caminhos e parte, né, do problema. E aí, quando a gente fala em espiritualidade também, tem o elemento de convivência solidária coletiva, né? Os pares, os semelhantes se ajudam, né? A gente ter é, atividades rede, amigos dentro da igreja, famílias, na comunidade escolar também, na comunidade residencial. Assim, é buscar um ambiente, né? O estilo de vida que nos faz uhum, sentido, né? Porque no final das contas, quando diz ali, né, povo meu sai da Babilônia, às vezes não uhum. dá. Eu estou na Babilônia, mas tudo bem, você pode estar na Babilônia sem estar na Babilônia, né? Que Sim. um pouco dessa questão. Sem Como é e que é, sem ser a Babilônia, né, sem também, né. ser a Babilônia? Né? Como é que é você estar no mundo sem ser do mundo? A pergunta que você fez. É, é. E isso é muito importante porque também não adianta assim, não, eu sou forte, eu tenho princípios, eu vou ser sal aí na terra. Você vai ter que ter os momentos de reclusão e de estar com aqueles que são próximos a você para te fortalecerem. Né? A gente precisa disso. Né? Então, Uhum. como você disse, não será Babilônia, mas eu não posso estar o tempo todo, né, na Babilônia, Sim. porque senão ela vai me penetrar, ela vai me transformar. Né? Uhum, Então, claro, a gente tem tem ganhos de estar aberto a influências externas, mas princípio é princípio. Né? Então, em grande parte do que a gente discutiu aqui é princípio, não é uma questão de, olha, é, coisas ultrapassadas, você é um dinossauro. Isso, na verdade, é um discurso para desconstruir, né? Para tirar o valor, né, desses princípios. Então, princípio é uhum. princípio. Né? Princípios são inegociáveis. É, e no fim,
Eu vejo que você, ao construir isso tudo, tem a ver até uma coisa que a gente conversou antes, que é a noção de que a gente é mordomo, né. Quando a gente fala de princípios de mordomia cristã, as pessoas só acham que a gente está falando de dízimo. Eh, mas no final não não é isso, né. Deus te deu recursos, você vai usar ele de que forma? Você vai ser um hedonista que está a todo instante consumindo ao máximo possível e buscando a única coisa que importa, que é o seu bel prazer, ou você tem a identidade de Cristo e percebe que o sacrifício e pregar o ego a todo dia exige, no final das contas, sofrer, né? Exige, de certa forma, ter dores, porque abandonar a carne não é gostoso, né? Como você acha que, eventualmente, a nossa falta de uma reflexão mais profunda sobre esse papel da mordomia cristã pode eventualmente estar afetando os pais na forma como eles hoje se relacionam, se identificam e constroem a sua vida familiar e principalmente na sua parentalidade, né? No exercício do seu papel enquanto pai e mãe nessa dinâmica com seus filhos. O princípio de mordomia é muito, muito bom você ter trazido isso, né? Tá me trazendo aqui algumas reflexões, porque ele permeia, né, a vida do cristão, mas muitas vezes ele não está no foco, né? Então, se a Uhum, gente não se lembra, né, de falar de mordomia, meio que fica uma coisa meio dada, né? Porque quando você estuda, né, o assunto, vive o assunto, você descobre que a mordomia ela tá presente 100% ou na vida, ou ao menos ideal, né, de um cristão. E a mordomia tem, primeiro tem pilares importantes, como você disse, o bom uso, né, de recursos, a boa gestão dos recursos, que além de financeiros também são de talentos, de tempo, né, inclusive de devoção, né, de dedicação, e a ideia da servidão, né, do servir, não uhum, como uma obrigação, mas como um valor, né, como um princípio. uhum, Né? Então, não a consequência de servir, mas assim, a motivação natural ou a motivação edificante de servir. Então, eu, eu imagino que o, um bom mordomo, vamos dizer assim, além de exercer bem a mordomia, ele também é um bom exemplo. Então, a gente fala de educação, né, de filhos. uhum, Assim, você, teu filho olhar para você e falar assim, mesmo que ele não reconheça, né, o termo, não consiga elaborar isso, uhum, o filho pequeno, assim, enxergar ali um bom mordomo, né, você vai ter um efeito de longo prazo, sem dúvida, que muitas vezes pode parecer que você está enxugando gelo, né, uhum, uhum, mas essas coisas ficam, né, depois na vida adulta. Né. Então, aquela ideia, né, uhum, de ensinar o filho no caminho, né, formar o caráter nos primeiros anos, é fundamental porque, assim, eu vejo, né, eu tenho amigos que, depois dos 30, 40 anos, dizem: Nossa, minha mãe insistia que eu fizesse isso, eu não fazia. Né? E agora isso é um uhum. valor incutido em mim, né? Porque Sim. minha mãe me colocou esse valor. Então, acho que esse é um elemento muito importante. E aí também, refletindo aqui sobre a nossa fala, isso só vai ser possível se nós tivermos tempo com Deus. Né? Assim, Uhum, uma agenda lotada, sei que isso é um clichê, mas uma agenda lotada é um impeditivo de tempo com Deus. Né? E o tempo com Deus, ele é o seu tempo de oração, o seu tempo de meditação, mas também é o seu tempo com a sua família, é o tempo do culto familiar, né? É o tempo de olhar para o seu filho e ter a refeição junto, e até de abrir mão, né, de novos recursos materiais para poder equilibrar isso. Né? uhum, A bom gestão dos recursos, né? Muitas vezes a gente fala, bom, se o recurso exclusivamente é financeiro,
Então, a melhor Sim, estratégia é fazer um monte de dinheiro, né? E dedicar para a família. Mas não, né? Se você talvez fazendo muito dinheiro, você não está dando nenhum outro recurso para a família, nem sim. para Deus, nem para ninguém. Uhum, Então, e aí a gente volta, né, na ideia de estar no mundo sem ser do mundo. Então, isso é um exercício que não é natural, né? Todos os dias a gente vai ter que olhar, olha, eu estou dedicando o tempo, né, para a vida espiritual, para Deus e para minha família nesse contexto que é necessário, não é que é ideal, que eu gostaria, que é necessário. uhum, uhum. Eu realmente acredito nisso. Muito bom. Felipe, para a gente encerrar, eu queria que você pudesse conversar aqui algumas últimas palavras com esses pais que estão e cuidadores que estão nos assistindo. A educação, por conta de tudo que a gente conversou, ela se instrumentalizou demais, né? A relação que a gente tem hoje é aquela de, olha, tá ali, vai para a escola para aprender, vai aprender para passar no vestibular, vai fazer faculdade para entrar no mercado de trabalho e parece que é isso, né? E educação é muito mais do que isso. Educação é formar, né? É ter a capacidade de construir as bases de um ser que está em desenvolvimento e é dependente de nós, né? Para que em algum momento ele tenha a sua independência e tenha a potencialidade máxima, né, do exercício das suas faculdades mentais, de novo, das faculdades mentais, emocionais, cognitivas, espirituais, físicas, né, na sua plenitude. Eu tenho certeza que os pais e cuidadores de hoje estão muito preocupados. Eles estão vendo que está dando ruim, né, como diz o outro. Deu ruim. E agora eles estão em busca de soluções. Infelizmente, algumas formas de busca de solução são aquelas que querem algum tipo de imediatismo, né. E eu sei que talvez não seja assim. Mas o que você falaria então para esses pais, o pai, a mãe ou eventualmente um avô ou avó, aquele que cuida dessa criança? Quais onde tem que estar a atenção agora nesse momento de formação do filho? Do ponto de vista daquilo que é formal, daquele ponto de vista que é familiar. Como produzir, inocular anticorpos que consigam proteger essa criança de um desenvolvimento dentro desse espírito do nosso tempo, que está distorcendo tão fortemente a humanidade, está trazendo consequências tão danosas, tão deletérias, porque uma coisa que a gente não teve tempo de discutir, né? Isso não é só uma coisa que traz eventualmente uma vergonha, né, para a família. Olha aquele menino que não presta para nada, não consegue fazer nada. Isso traz sofrimento para aquele indivíduo. Porque o cara sem essas capacidades, sem essas habilidades, ele sofre profundamente. E aí você citou, né? Depressão, automutilação, ansiedade generalizada, uma série de consequências de transtornos mentais, etc. Então, para esses pais, para esses cuidadores, qual é a sua mensagem final? Onde ele tem que estar preocupado? Onde ele tem que estar ligado? A atenção dele tem que estar onde? Para eventualmente conseguir inocular algum tipo de anticorpo, algum tipo de elemento que proteja o seu filho de uma consequência futura que seja tão ruim, nefasta como essa que a gente descreveu. Olha, a primeira coisa que eu diria é não desista, né? Eu estou dizendo para mim mesmo também, né? Não desista porque o processo é de longo prazo e muito provavelmente, né? É uma escada que nós vamos subir 3 passos e voltar 2, quando não Uhum, voltarmos os 3 ou 4. Né? Então, não desista, tem que continuar subindo. Não, não é uma corrida, né? É um processo. Tá? uhum, Então, olhar lá na frente, né? Como a vida do cristão, né? Olhe lá na frente. Você está aqui, você está vivendo aqui, mas olhe lá na frente. Tem alguns elementos, né? Você mencionou mais cedo hoje os mini executivos, né? Porque se não está na escola integral, está fazendo um monte de atividades esportivas
técnicas, às vezes está fazendo as duas coisas, a escola integral, isso, porque tem uma crença, olha, ele precisa aprender idioma, precisa aprender a programar, precisa ter habilidades esportivas muito grandes, precisa até a instrumentalização do trabalho voluntário, né? Que acaba É, só chamando voluntário, porque ele é gratuito, mas não é voluntário, porque se o sujeito vai lá com uma atividade de crédito extra, ele não é sim, voluntário, ele só é gratuito. Então, perfeito. é, então todo esse pacote. E se eu não fizer, porque o vizinho está fazendo, então assim, é olhar, voltar para a ideia do princípio, ser muito cuidadoso com o celular, tempo de exposição à tela, qualidade, né, dos materiais que estão sendo vistos, desde livros, né? E não é um discurso careta que, não, vou te dar uma lista de coisas que seu filho não pode ver. Na verdade, assim, você tem princípios, você sabe. Né? Se eu olhar em Uhum, retrospectiva os conteúdos a que eu fui submetido quando estava crescendo, eu consigo dizer, né, o que me impactou. Então, assim, nós temos capacidade disso, né? E não uhum, pode ter preguiça. Tá? uhum, E então olharia essa questão, o tempo de sono, né, do seu filho, vamos pensar lá, né, o adventista tem o corpo como tem, o tempo de sono, o que come, né, o, o ciclo circadiano ali como um todo, né, uhum, a ingestão de líquidos. Então, assim, tudo isso é o pacote, na verdade é cuidar, né, igual regar uma planta, né, a planta se fortalece, cresce, ela tem que ter as condições adequadas, né, uhum, e, e muitas vezes ela vai sobreviver à tempestade, né? Porque faz parte. Então, uhum, a, o, a formação de alguém é igual a isso. E por fim, né? Nossas crianças vão ser cada vez mais seres desejantes. A gente falou de sociedade de consumo, né? Elas vão desejar porque veem muita coisa, são expostas a muita coisa, as coisas estão mais acessíveis de alguma forma, elas vão desejar sem parar, né? uhum, E não, não se torne, né, para o seu filho um banco ou um gênio da lâmpada realizador de desejos mirabolantes. Tá? uhum, Mesmo se você puder. Né? Porque uhum, o que acontece com um ser desejante que consegue seus desejos instantaneamente? Ele nunca está satisfeito. Ele uhum, não terá, né, a, a experiência da conquista. Ele não se sentirá capaz. uhum, Não tem aqui, não tenho para a gente falar, né, mas assim, o processo de liberação de endorfina é fundamental na vida do uhum, indivíduo. Né? uhum. Então, cuidado com esse ser desejante, né, que há em nós e que, de uma forma talvez muito amplificada, há nos mais novos. Perfeito. Felipe, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi um papo muito rico, de muitas reflexões, eh, de diagnósticos profundos e também de encontrar alguns caminhos. Eu acho que o que nossa audiência está percebendo nos nossos podcasts é que muitas vezes a gente tem perguntas onde as respostas não são definitivamente óbvias, onde as respostas precisam ser muito mais gerar reflexões e encontrar, obviamente, caminhos que unam esses nossos princípios cristãos com, obviamente, aquilo que são, né, as questões ordinárias da vida. E para você que ficou até agora com a gente, quero agradecer pela sua audiência. Não esquece de curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal e espere até o nosso próximo episódio desse Épica Podcast. Até mais.